Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria. O segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Os que choravam cessaram o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta nossa celebração, com a qual iniciamos este tempo de alegria, este tempo de partilha, este tempo de fraternidade, que é o tempo entre nós conhecido como dos jantares. Esperamos, ao longo destas semanas, o Espírito que vem. E é precisamente este Espírito que é dado a todos nós, como vamos ouvir no Evangelho. Unimos-nos a esta família que os coroa, rezando pelas suas intenções, por alma de todos os seus defuntos, e também agradecendo a todos aqueles e aquelas que com eles colaboraram ao longo desta semana. Confessamos então os nossos pecados para celebrarmos com alegria estes mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que reanimais a fé no vosso Filho, na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dos atos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão, e um dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trompeta, que dizia: escreve um livro que vês e enviai-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
sem terem visto. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, há 8 dias atrás celebrávamos a Páscoa do Senhor. Celebrávamos a sua vitória sobre a morte. Jesus passava da morte à vida. E há 8 dias atrás, precisamente, por esta hora, sensivelmente, estava na Praça de São Pedro, o Santo Padre, o Papa Francisco. Também ele a fazer Páscoa, já muito debilitado, mas ainda deu a bênção Urbe et Orbe, isto é, a bênção à cidade e ao mundo. Como que a despedir-se? Pois, dali a poucas horas, também ele teria a sua Páscoa, a sua passagem, desta vida para a vida eterna. Estamos em período de luto e nos próximos 8 dias a Igreja oferece fervorosas preces pela alma do falecido Pontífice. Peçamos a Deus que lhe perdoe os pecados que porventura possa ter cometido e lhe dê a recompensa dos justos. Mas estamos na Páscoa, tempo de esperança. E é já nesta esperança que vamos rezando para que o Senhor conceda à sua Igreja o pastor que ela necessita. Caríssimos, não deixemos de rezar nas nossas orações para que o Espírito Santo se derrame sobre o Sacro Colégio, os cardeais, para que estes possam ouvir a voz do Espírito e escolher o bom pastor que a Igreja necessita para estes tempos. O Evangelho acabado de escutar relata-nos o aparecimento de Jesus aos discípulos, nos quais falta São Tomé. Ora, São Tomé diz não acreditar, não acredita na palavra, no testemunho dos outros discípulos. E diz: se eu não meter a mão no lugar dos cravos, não acreditarei. Meus amigos e meus irmãos, São Tomé ficou para a história como aquele que duvida. De facto,
Quando alguém não acredita em alguma coisa que nós dizemos, nós automaticamente concluímos: tu és pior que São Tomé, não estás a acreditar naquilo que eu estou a dizer. Ora, mas talvez esta fama de São Tomé seja injusta, porque ele duvidou, mas ele também deixou-nos uma das mais belas profissões de fé, porque ele, diante de Jesus, quando na próxima aparição Jesus vem e diz: mete aqui a tua mão e vê, não sejas incrédulo, mas crente. Jesus diz, São Tomé já não toca naquelas chagas e diz: meu Senhor e meu Deus. Ora, as chagas de Jesus Cristo são o lugar onde Tomé vê os sinais da paixão, mas também vê os sinais de um amor misericordioso e de um amor ressuscitado. Aquelas chagas narram o amor que Deus tem por nós. De facto, Cristo, ao ressuscitar no seu corpo glorioso, mantém as chagas nos pés, nas mãos e no lado. Como que a dizer-nos, meus amigos e meus irmãos, que para mostrarmos o quanto Ele nos amou e quanto custou o amor que Ele tem por nós. As chagas de Jesus Cristo tornam-se então também ao mesmo tempo sinal de poder, sinal de compaixão. São Tomé apenas olha para ela, já não quer tocar. E ali, a partir daquelas chagas, vemos como Deus refaz todas as coisas. Caríssimos, o Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus Cristo, é aqui apresentado a dizer aos seus discípulos: a paz esteja convosco. O fruto da paz, desta paz que nós necessitamos, é sem dúvida nenhuma o perdão. E o perdão é fruto do Espírito que Ele concede. Recebei o Espírito Santo, dizia Jesus no Evangelho. Àqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, mas àqueles que retiverdes, eles serão retidos. Portanto, as chagas de Jesus e a falta de fé de São Tomé levam a que esta mesma fé se transforme. De tal maneira, meus amigos e meus irmãos, que nós podíamos dizer que a fé é sempre uma ferida. Nós passamos sempre por momentos difíceis, por momentos de angústia. Também nas nossas existências nós dizemos como São Tomé: se eu não vir, se eu não tocar, eu não acredito. Mas isto não diminui a presença de Cristo. Apesar de nós duvidarmos, o Senhor está sempre lá. Ora, e com isto termino, o Evangelho dizia que este tal Tomé era chamado Dídimo. A palavra Dídimo, em grego, significa gêmeo. O que é que isto significa então para nós? Quer dizer que São Tomé tinha um irmão gêmeo. Quem é este irmão gêmeo? Este irmão gêmeo somos todos nós, que duvidamos, que às vezes vacilamos no nosso acreditar, que muitas vezes deixamos que a nossa fé se afunde. Isto torna-nos incrivelmente irmãos deste Tomé. Por isso, caríssimos, diante destas nossas fragilidades, diante dessas nossas faltas de fé que nos tornam irmãos de Tiago, de Tomé, olhemos para as chagas do nosso Redentor e vejamos nelas aqueles sinais pelos quais nos vem o perdão por esta falta, por estas faltas, mas sobretudo pelas quais nos vem a alegria do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos continuar esta nossa celebração pedindo exatamente que o Senhor, o seu Espírito, se derrame em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Digamos todos: esta é a nossa fé.
mãos e levemos a nossa oração ao Pai Celeste, pedindo-lhe pela Igreja e pelo mundo e por todos os homens e mulheres, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e que os procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis do governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem ao seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto mas está vivo e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhes dá e deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Senhor nosso Pai, princípio e fonte de todo o dom que vem do alto, fazei que o Espírito Santo nos revele a plenitude da paz, que inspire os nossos gestos e palavras, para sermos suas testemunhas entre os homens e mulheres do nosso tempo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Gloriosa, ó Cristo Redentor, ó Páscoa gloriosa, ó Cristo Redentor, a morte já vencida, a vida triunfou, meu ser exulta e canta, Jesus ressuscitou. Manhã da esperança, de glória e de luz. Manhã da esperança, de glória e de luz. Et descenda super nos misericordiam tuum. Derigator Domine, oratio mea, sic ut in censu spiritus elevatio Domine sacrificium. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes
proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, cheios estão os céus e a terra da sua glória, Hosana, 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 Hosana nos céus, Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nos céus, Hosana, Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, e unidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, o Senhor vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Manuel Matos, Maria Rosália Ávila e restantes familiares defuntos, de Gabriel Matos e sua família, por alma de José Francisco Sousa, no 7º dia do seu falecimento, por alma de José Nunes Cardoso, e também do Sumo Pontífice Francisco, as almas benditas do purgatório, todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, nossa real e excelsa padroeira, quem peço por uma intenção particular, pelas intenções dos mordomos, todos aqueles que os ajudaram, pela paz no mundo inteiro, pela nossa ouvidoria, pelas vocações e também para que o Senhor conceda à Igreja um novo pontífice. Os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e eu serei salvo. Bendito sejas, Cristo, meu Senhor, pela Eucaristia, és força no caminhar, luz no entardecer, estrela que nos guia. És força no caminhar, luz no entardecer, estrela que nos guia. A ti, ao matar a sede, de água viva, para a vida eterna. A ti vai matar a sede, fonte de água viva, para a vida eterna. Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
corpo de Cristo. o seu caminhar. Quem bebe de Jesus Cristo, O corpo de Cristo. torna-se nascente, para sempre a jorrar. Quem bebe de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Torna-se nascente, para sempre a jorrar. Bendito, bendito sejas, pastor que nos leva Corpo de Cristo. às águas da vida. Corpo de Cristo. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas às águas da vida. Graças e louvores se deem a todo momento. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Durante esta semana estarei a fazer retiro, não há missa durante a semana. No próximo fim de semana, o sábado, missa vespertina no Cruzal às 6 e no domingo, o horário agora próprio deste templo, teremos às 9h30 da manhã em São Tomé, às 10h30 aqui, ao meio-dia em Santo Antônio. Na sexta-feira à noite teremos também um ensaio do grupo coral às 8 horas. Sexta-feira... está bem. Vamos então agora proceder então à nossa coroação. Beijinho. Aguenta assim que eu estou assim. Está assim, deixa eu ficar assim. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super te et maniat semper. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, e pleso perna gratia
pues tú creaste pectora, Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paracleto in seculorum saecula. Amen. Imite spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti da nobis in eodem spiritu recta sapere et Deus semper consolationem gaudere per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.